Boa tarde a todos. Eu vou complementar aqui um pouco do que já foi dito antes pela Érica e pelo Antônio. É bom ver que tem uma concordância, principalmente naquela parte que fala das longas brigas, né? A gente também tem longas brigas, né? Mas eu vou me permitir dar um passo atrás. Quando a gente fala de compensação ambiental, eu vou me permitir, a Lei 6938 fala do licenciamento ambiental. Então, dentro do licenciamento ambiental, eu tenho um processo que eu vou avaliar os impactos causados por um empreendimento e tentar mitigá-los ou compensar os seus efeitos negativos. E aí é importante entender que os impactos, né, esses impactos que vão exigir compensação, eles podem ser divididos nessa compensação stricto sensu, né, que a gente está falando da compensação em pecúnia, pelo empreendimento licenciado, por EIA, né, de efetivo e grande impacto ambiental, é a compensação devida pela supressão da vegetação. É importante pensar que no estado de São Paulo tem dezenas de empreendimentos licenciados por EIA-RIMA e milhares de empreendimentos para os quais é emitida uma autorização para a supressão de vegetação. E o que acontece quando eu trabalho com a supressão de vegetação? Eu tenho aqui no estado de São Paulo duas leis protegendo os dois biomas que ocorrem no estado. Eu tenho a Lei Federal 11428 de 2006, que protege a Mata Atlântica, e a Lei Estadual 3550 de 2009, que protege o Cerrado. Em comum, essas duas leis têm o seguinte: é permitida a supressão de vegetação, em alguns casos, obrigatória a compensação de, no mínimo, uma área equivalente em importância e característica àquela área que foi suprimida. Então, veja, a parte do desenho do impacto na unidade de concentração, eu tenho uma regra que prevê uma compensação por aquilo que eu corto. Né? Pode cortar um hectare? Pode, mas vai ter que me dar um hectare, ou conservar um hectare, ou preservar, ou plantar um hectare numa área de igual importância. Essa compensação para a supressão de vegetação, ela vai permear todos os processos que a gente conduz na CETESB. E aí vem um desafio. Como é que eu trabalho com esse conceito de equivalência ou de importância ambiental, né? Onde que eu vou? Por que essa área vale tanto quanto aquela? Qual que é a área mais importante? Cortou aqui, ali está bom de compensar? Não, eu quero que você compense ali. Como que eu vou normatizar essa compensação pela supressão de vegetação? Nós vamos ter uma evolução dentro do licenciamento estadual de como fazer esse cálculo. Né? A primeira tentativa que a gente teve foi com base num projeto, num programa Biota FAPESP, que mapeou o estado de São Paulo, observando em cada lugar os grupos de animais, mamíferos, insetos, né, invertebrados, e a partir desse estudo fez um mapa do Biota FAPESP. Esse mapa do Biota FAPESP classificou o estado em zonas de importância ambiental pela ocorrência dos diferentes grupos da biota. E nós passamos a usar isso. Então tá bom. Se você cortar a vegetação numa área de relevante importância, então a sua compensação em área vai ser maior do que aquilo que você cortou. Se você cortou a sua vegetação numa área de pequena importância, mas for compensar numa área de grande importância, eu dou um desconto na área que você vai ter que compensar. Então nós tentamos primeiro fazer esse trabalho com o Biota FAPESP. Não deu muito certo. Por que não deu muito certo? A escala do mapa. Essa escala não permite precisão. Então aí começa uma discussão interminável com o empreendedor. Ele fala, eu estou fora. Eu falo, não, você está dentro. Não, eu estou na área 8. Eu falo, não, você está na área 6. E mais, eu tenho umas zonas em branco, que são zonas onde não foi conseguido um detalhamento desse estudo que permitisse uma classificação da área. Muito bem. Vamos pegar então uma outra tentativa. Passou-se para uma outra tentativa, que foi o conceito de árvore equivalente. Né? Vamos tentar trabalhar agora com um conceito diferente. A resolução 70, né? Opa, desculpe. Eu não estou conseguindo aqui controlar o... Isso. A resolução SMA 70 e depois a 72 trabalharam com um outro conceito. Eu vou trabalhar agora com o conceito de árvore equivalente. Eu vou olhar especificamente o local que está sendo cortado e atribuir uma nota. Com base no quê? Com base naquele mapa do Biota FAPESP, com base na interferência numa APP próxima ao recurso hídrico do qual a população se abastece de água, com base no tipo de espécie que está sendo cortada, com base no tipo de espécie invasora que pode ocupar aquele local, e eu vou fazer a mesma avaliação
no local em que você me oferecer sua compensação. Então, primeiro eu vou calcular, olha, por aqui, então, esse corte em 1 hectare nessa área vale 1.000 árvores equivalentes. Naquela outra área, o corte de 1 hectare vale 2.000 árvores equivalentes. E a partir daí eu criava uma moeda para tentar equilibrar essa compensação com a supressão. Qual foi o problema dessa metodologia? A dificuldade nos cálculos. Então eu tinha que fazer muito cálculo, envolvendo muita variável, e isso me atrapalhava bastante. Nós chegamos, por fim, na resolução que está vigindo hoje, que é a resolução SMA-7. Ela trouxe algumas vantagens. A primeira delas, eu trabalho com o limite do município. A segunda, eu trabalhei tanto com aqueles conceitos do Biota FAPESP, que são conceitos relacionados com a biodiversidade, quanto com a questão da água, que é extremamente importante em São Paulo, no mundo inteiro. Então eu criei um mapa, agora com a SMA-7, um pouco diferente. Porque eu criei um mapa agora que, primeiro, tem limites claríssimos. Né? Não tem mais discussão onde seu empreendimento está, numa zona A ou numa zona B. Porque agora eu determino a característica do município como baixa, média, alta ou muito alta relevância ambiental. Depois eu crio regras muito claras. Cortou de baixa relevância, pode compensar onde você quiser. Cortou numa área de média relevância, só pode compensar numa área de média, alta ou muito alta. Cortou na área de alta relevância, só pode compensar na área de alta relevância. Então eu evito perder a área de relevância ambiental, compensando numa área que tem pouca relevância ambiental. Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo que vem sendo usado há 1 ano e meio, a gente entende que é um mecanismo mais lógico. Percebam que a área de maior relevância ambiental que a gente tem, essa cor mais escura, está justamente na zona produtora de água da megalópole de São Paulo, né? Que é a área que a gente tem mais interesse em preservar, e também ali no Rio Paraná, na beira do Rio Paraná, que é outra área de produção de água. Então, eu tenho, com a resolução SMA-7, um critério adequado para estabelecer aonde eu vou compensar, que é um critério que leva em conta a relevância ambiental. Mas existe um outro problema. Essa compensação que eu estou fazendo é efetiva? Realmente, aquilo que eu estou mandando o empreendedor fazer está dando resultado? Há resultado? Eu lembro muito bem, em 2000, 2001, eu assisti um plantio de 30.000 mudas em compensação por impactos causados pela construção de uma rodovia, e as 30.000 mudas foram plantadas, o empreendedor cuidou das 30.000 mudas por 2 anos, e eu posso dizer para vocês que das 30.000 mudas não sobrou nenhuma árvore, não sobrou nada. Mas vejam, o Estado pediu, o empreendedor fez, o recurso foi gasto e o resultado foi 0. Nós tínhamos um modelo de exigência, plante com espaçamento 3x2, alterne espécies que gostam do sol com as que não gostam do sol, um modelo bem quadradinho, bem recorte e cola, e nós percebemos que isso não estava funcionando. Então houve aqui no Estado de São Paulo a edição da SMA 32, de 2014, que é uma resolução que abre. Divirta-se, você que é técnico. Como é que você quer fazer a restauração da sua área? Você quer conduzir regeneração natural? Você quer colocar poleiro para aves e as aves vão trazer sementes? Você quer amontoar galhos para atrair roedores e esses animais aqui vão fazer? Tanto faz. Porque a resolução SMA 32 passa a olhar o resultado efetivo, o estabelecimento real de uma vegetação. E mais, cria um sistema de acompanhamento dessa restauração ecológica, georreferenciado, para eu poder ter esse resultado à vista. E para coroar isso tudo, o Estado de São Paulo ainda criou um programa específico, programa Nascentes, no meio da crise hídrica, que foi um programa criado para tentar ajudar o empreendedor. Né? Como foi dito aqui, o negócio do empreendedor é construir linha de transmissão, não é procurar água para plantar água. Ele não tem essa vocação, ele não sabe o que fazer. Então tá bom, então vamos criar um banco de áreas aptas a receber compensação ambiental. Então hoje você tem no Estado um programa que oferece áreas, inclusive áreas, adivinha onde? Em unidades de conservação, para serem recuperadas. Ah, em unidade de conservação é. E essas áreas são consideradas por aquela resolução SMA-7 como de muito alta prioridade. Qualquer área dentro do museu é prioridade máxima de recuperação.
Então eu crio também um mecanismo para direcionar essa compensação. Isso é o que eu queria destacar, direcionar essa compensação que ocorreu em um local e eu vou fazer essa compensação em outro local. E eu acho que aqui é o momento em que eu faço um link com o que estava sendo dito até agora da compensação pelo IRI. Então vocês guardem essa ideia. Porque a lei da Mata Atlântica fala, olha, compense a vegetação cortada numa área de igual equivalência ecológica, na mesma microbacia, preferencialmente, ou na mesma bacia. Qual ordem da bacia? O que a gente faz com um conceito vago, né? A bacia do Corguinho, a bacia do Riacho, a bacia do... Bom, a Agência Nacional de Água, você conhece em São Paulo duas bacias. Na verdade, tem um pedacinho de uma terceira. A do Atlântico Sudeste e a do Paraná. Né? A bacia pega 4/5 do estado, a outra pega 1/5 do estado. Então tá bom, bacia. Esse conceito não é suficiente. Veja, a lei da Mata Atlântica permite que essa compensação se cure. A lei do Cerrado exige que seja uma área de cerrado. O cerrado ocorre em vários locais aqui dentro do estado. Então esse conceito maior de a compensação, em alguns casos, pode caminhar, ele passa a vir acompanhado do deve caminhar. Né? A compensação deve ser dirigida ao ponto mais importante. Acho que isso, dentro do licenciamento ordinário, é o que a gente conseguiu com essa evolução normativa em relação à compensação pela supressão de vegetação. Muito bem. E aí a gente entra na compensação devida pela lei do estudo. Né? Então aqui agora a gente já não está no impacto genérico da 6938, mas no impacto do empreendimento potencialmente causador de efetivo impacto ambiental, a compensação em pecúnia, com a destinação que já foi colocada aqui pelos que me antecederam, tanto em unidade de conservação integral, quanto em unidades de uso sustentável, quando diretamente impactadas, ou naquelas de uso sustentável não diretamente impactadas, somente quando são de domínio do Estado. Importante destacar que essa abertura para as unidades de uso sustentável é extremamente relevante aqui no estado de São Paulo, porque 10% do estado de São Paulo é coberto por águas. Então, a quantidade de áreas de proteção ambiental no estado de São Paulo é muito grande, então é importante ter uma destinação de recursos para essas unidades. Né? A origem eu não vou falar, que é a questão das resoluções anteriores, certo? E aqui, esta ordem de aplicação dos recursos, que aqui eu quero parar também um pouquinho. Só concordando com o meu colega Bibama, né, quando a gente fala regularização fundiária, né, é interessante parar para fazer a seguinte reflexão. A medida provisória 95650 de 2000, que alterou o novo Código Florestal de 1965, previa um dispositivo que você podia compensar a reserva legal doando área para unidade de conservação, né, que necessitasse ser regularizada do ponto de vista fundiário. Ou seja, desde 2000 eu tenho um mecanismo de compensação pela regularização fundiária de unidade de conservação. Por reserva legal, que é uma coisa para lá de simples, né? Agora, em 2018, foi feita a primeira compensação por regularização fundiária numa unidade de conservação do Estado de São Paulo. A primeira. E por quê? Qual que é o impedimento, né? O impedimento é a natureza e a qualidade dos documentos daquela propriedade. Como é que o Estado vai aceitar a doação de uma área que não está documentada corretamente? Tem dúvida na documentação. Como é que a gente vai tramitar isso administrativamente? Então, há um grande gargalo nessa regularização fundiária. Ela não é uma coisa fácil, ela está longe de ser fácil. É uma coisa absolutamente necessária, mas ela é algo difícil. E aí eu vou fazer coro com essa questão, né? Nós teríamos que ter aqui claro que esse recurso pode ser para regularização fundiária de qualquer unidade do Estado que tenha uma área com documento apto para ser regularizado. A gente tem que ter isso. Porque não é o nosso, agora eu quero aquela unidade. Você tem área particular da cidade? Tenho. Então vamos regularizar.
Ixi, nossa, aquilo ali, ó, um impróprio de 40 anos, né? Uma questão judicializada, uma briga de herdeiros. Né? Então, eu só queria fazer coro aqui com o meu colega do IBAMA, essa questão da ordem é uma questão um pouco preocupante. Uma outra questão que tem que ser colocada também, aqui a ordem também para o uso dos recursos nas unidades de uso sustentável, mas a outra questão é com relação a onde usar esse recurso. Então, dentro da nossa Câmara de Compensação Ambiental estadual também tem muita discussão. E a discussão começa logo no princípio assim, o recurso tem que ser usado na área da unidade de conservação que sofreu o impacto. Não é nem na unidade de conservação, tem quem defenda que é naquela área que sofre o impacto. Então, se o empreendimento afeta o Parque da Serra do Mar, que é um parque grande, teria que aplicar naquele localzinho ali, não na unidade como um todo. Gente, isso é muito complicado, né? Tem uma outra ideia que não, se aplica na unidade. A outra questão é com a totalidade dos recursos, né? Os recursos advindos do empreendimento que afetou diretamente esta UC tem que ser aplicados nessa UC. Caramba, essa UC aqui está redondinha, não tem problema nenhum. Precisa gastar 100 mil reais, você deixa ela tirinha. Os outros 2 milhões, puxa, podia jogar naquela outra unidade, aquela sim está precisando. E eu, pessoalmente, não vejo por que não usar aquele mesmo raciocínio que a gente usou dentro da supressão de vegetação para uma situação dessas, né? Então, isso é uma coisa que também precisa ficar claro. Existe um impacto nessa unidade? Existe. A unidade, com seus próprios recursos, ela sobrevive a esse impacto? Sobrevive. Ela tem condição, ela está bem estruturada. Então, vamos usar esses recursos para sustentar o sistema como um todo. Porque a ideia da criação da compensação está dentro da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Né? Vamos ter uma visão global, né? Nós não estamos falando de um caso, uma unidade, nós estamos falando de um sistema de unidades de conservação. Então, aqui também tem toda a minha concordância com a colocação do colega do IBAMA. A outra questão importante também é com relação à manutenção. Né? Então, eu tenho uma unidade de conservação que está toda travada na questão da regularização fundiária. É o primeiro da lista, eu devia focar esforço ali. Tá bom. Acontece que essa unidade está sofrendo com incêndios sucessivos pela sua localização. A ocupação antrópica ao redor está causando um perigo danado. Eu preciso investir num sistema de segurança contra fogo. Né? Mas não pode, porque está fora da lista. Não, tem que poder. Né? Desculpa, tem que poder. Isso é mais importante do que a questão de regularização fundiária. Isso é a própria sobrevivência da unidade de conservação. Então, o que fica realmente é essa questão da como lidar com esse dinheiro, como destinar com esse dinheiro de uma maneira um pouco mais pragmática, né? Porque essa ação, né, que agora poderia ser colocada até, isso daí é um gasto de custeio, não poderia ser financiado por essa verba. Tudo bem que é um gasto de custeio, o pagamento para uma equipe de combate a incêndio. Acontece que se esse pagamento de custeio não acontecer, ele compromete a sobrevivência da própria unidade de conservação. Então, essas reflexões quanto à destinação, que eu gostaria de fazer e de fazer coro. Agora, muito rapidamente, porque o meu tempo já acabou, queria só fazer o comentário da execução direta e execução indireta, né? O depósito na conta de poupança pelo empreendedor destinado a ele executar a ação, ou o depósito no fundo. Me foi perguntado o que tem mais. Então, a gente tem um dado de 2012 a 2016. Na verdade, as quantidades são semelhantes, mas o vexame é mais ou menos o mesmo dos dois lados, né? Vejam que coisa, né? Nós temos uma destinação grande de recurso e uma execução baixa nos dois casos. Por quê? Né? Por que a execução é baixa? O que acontece com essa execução baixa? Uma das razões, a gente está trocando experiência, mas principalmente a gente está exigindo que a unidade monte um termo de referência. Eu tenho que saber o que fazer com esse dinheiro. Eu tenho que ter muito claro aonde que é para gastar dinheiro. O empreendedor adora gastar dinheiro se você falar, é para executar esse conjunto aqui, vai custar 1 milhão. Ele gosta disso. Não, então, vamos ter que desenvolver ações para erradicar as espécies. Tá, a gente começa por onde? Não, nós estamos estudando, a gente pretende primeiro fazer um levantamento.
Esse tipo de indefinição, ele é mortal para a execução financeira, né? Então, está se montando esse processo de pedir um acompanhamento etapa por etapa dos desembolsos, uma definição clara de quais são as ações que a unidade quer que sejam feitas, isso é fundamental também, e isso vai afetar os dois métodos de execução, tanto a execução direta quanto o depósito em fundo. Então, realmente, é um desafio, tem dinheiro para se investir, mas é como sempre, gastar dinheiro bem é quando a gente gasta onde a gente sabe que tem que gastar. Muito obrigado. Agradecemos ao Queiroz. Temos aqui algumas perguntas dos participantes. Algumas delas já foram respondidas, acabaram sendo respondidas ao longo das palestras, então vou condensar aqui algumas. A primeira delas, que é dirigida a todos da mesa, diz o seguinte, é do Fernando Bordrino. O que vocês entendem a respeito do licenciamento no que diz respeito à fonte de poluição? Deve ser interpretado e cobrado pela área total do empreendimento ou pela área construída? E qual a evolução a respeito de... Aí eu trouxe um processo específico. Daí também um processo específico, essa parte a gente deixa para consultar depois. Tem mais duas perguntas que, na verdade, acho que são duas em uma, porque ambas tratam da valoração da compensação ambiental. Atualmente, a valoração ambiental para subsidiar o ponto da compensação ambiental está o mais justo possível? Quais os pontos ou ferramentas que ainda carecem de estudos e evoluções? E aí tem uma outra dirigida à professora Érica, que diz o seguinte: pelo que entendi, na compensação indireta, o empreendedor destina o recurso para um fundo ou conta e pronto, está compensado. Na compensação direta, o empreendedor faz a gestão, contrata a execução e acompanha o andamento dos resultados. Está correto esse entendimento? Se sim, como é definido o valor ou custo a ser desembolsado pelo empreendedor no caso da compensação indireta? E aqui, para finalizar, acho que tem uma aqui, de certa forma, também foi trazida ao debate, que é sobre os critérios de destinação para a regularização fundiária de unidade de conservação. Se há uma orientação diferenciada em relação à Câmara de Compensação Ambiental do Estado e à Câmara de Compensação Ambiental Federal. Então, passo a palavra primeiramente à professora Érica. Tá. Se isso parece justo. De fato, inclusive na nova lei, fica claro que quando o empreendedor optar pela compensação, pela execução indireta, depositando 100% do recurso, vai receber o termo de quitação e ele resolveu, porque de fato ele resolveu o problema dele, né, que era destinar o recurso. E aí vai caber ao órgão ambiental, juntamente à instituição financeira, ou no caso do Estado de São Paulo, ao fundo, fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque não se quer a expertise do empreendedor, o que se quer é o recurso financeiro dele. Ou se isso é ruim, não, vai onerar o órgão ambiental, que ele vai ter que ficar acompanhando. Gente, mas na execução direta também fica, porque você não dá uma carta branca para o empreendedor na execução direta e fala assim, executa como você quiser. O órgão ambiental coloca lá um teto máximo que ele pode gastar, ele vai acompanhando, como eu disse, ele aprova os produtos, né, entre aspas, feitos, os produtos, enfim, o serviço que é executado. Então, não é que um órgão ambiental deseja, olha, empreendedor, eu quero que você fique até o finalzinho para ver o que aconteceu. Mas ele já fez a parte dele, que era pôr o dinheiro. O empreendedor vai discordar do órgão ambiental? Não gostei da forma como foi executado esse serviço. Eu acho que não... Então eu vejo um problema, uma liberação do empreendedor, agora ele está livre. Não, na verdade ele já cumpriu o ônus dele. Se isso fosse uma coisa ruim, então não teria que ter execução direta. Agora, mantê-lo acompanhando só por mantê-lo, eu não vejo realmente a necessidade. Acho que é bom, senão eu vou ficar respondendo muita coisa aqui. Muito obrigada, professora. Passo agora a palavra para a professora. Aqui tem uma pergunta a respeito aquela pergunta com respeito à fonte de poluição. Deixa eu só explicar uma questão. Antigamente, a CETESB cuidava da área da fonte de poluição e o DPRN cuidava da área em geral.
Então, eu tinha um licenciamento em São Paulo todo esquartejado. Um órgão cuidava da fonte de poluição, o outro cuidava das áreas de preservação permanente da vegetação. O técnico da CETESB, quando ia visitar uma fonte de poluição, ele visitava a fonte de poluição. Então, ele cobrava pela área construída, que era o que ele vistoriava. A partir de 2009, quando eu junto todo o licenciamento, quando o técnico da CETESB vai na área de uma empresa, ele vistoria toda a empresa. Toda, não só a área construída, como a área total do empreendimento. Daí a edição desse decreto, que mudou o cálculo do preço do licenciamento. Então, houve uma contestação, tem uma liminar, ações coletivas contra o aumento do preço, que resultou no licenciamento, mas a história da evolução é essa daqui. Teve uma segunda pergunta, se não destinar prioritariamente para a regularização fundiária da unidade, isso não vai contra o órgão federal? Não entendam mal. A gente segue a lista, tem que seguir a lista, tem que seguir a lista. Se não vai seguir a lista, tem que ter uma razão. Então tem que passar por todo o processo, né? Foi para a regularização fundiária, tem que demonstrar cabalmente, não consigo resolver isso. Tem todo um processo, a gente obedece a lei, não tem como. O único caso que ocorreu algo de não seguir a lista foi emergência, mas aí se apela para emergência, que senão pega fogo na unidade inteira, tudo bem. O que eu estou colocando aqui é um desejo meu de revisão desse decreto. Um desejo que acho compartilhado pelo colega do IBAM. O Estado de São Paulo vai seguir a ordem que está definida na lei. Na área federal também se segue o decreto, mas a gente observa alguns detalhes. Por exemplo, se a destinação de recursos for de R$400 mil para a unidade, muitas vezes não é possível comprar nada com R$400 mil. Ou ele vai comprar 3 hectares, 4. Então a gente tem que pensar nisso também. Então, se o recurso não é suficiente para a regularização fundiária, ele pode usar de outras maneiras, tem que haver um bom senso. Sempre a prioridade é a regularização fundiária. Mas, por exemplo, o Comitê Federal destina para a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, para a Serra do Mar, 2 milhões. Serra do Mar manda uma resposta dizendo eu já tenho recurso para a regularização fundiária de empreendimentos licenciados pelo Estado. Então eu quero esse recurso para fazer plano de manejo e para a implementação da unidade. Como é um documento que vem assinado, o comitê aceita isso. Então tem que ter uma justificativa assinada. Alguém tem que se responsabilizar pela informação. Porque o que não pode é o comitê que decide ficar responsável amanhã e sofrer um processo porque não destinou para a regularização fundiária. Então a gente está se precavendo contra algum problema. Muito obrigada. Agradeço aqui a presença e a disponibilidade de todos os nossos debatedores. Convido todos a uma pequena pausa para um café ali no saguão. E logo depois nós retornamos com o terceiro painel. E vai ter um sorteio de 2 livros doados aqui, gentilmente, pelo Procurador Federal Eduardo Bin. Logo em seguida, ao terceiro painel. Obrigada.